Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria para mim estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. E agradecer muito ao Senhor, porque estar aqui hoje, nesse púlpito, podendo pregar a palavra do Senhor, foi e é uma confirmação e uma promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. E eu quero que você olhe para o seu irmão que está ao seu lado agora e diga assim para ele: enquanto você adora ao Senhor no processo, você também vai adorá-lo quando Ele realizar o propósito na sua vida. Amém? Que você venha crer nisso. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero também aqui agradecer aos meus pastores, pastor Juvenil, pastora Gessi, pastor Valteir, a todos os nossos pastores, aos meus líderes jovens, a Sejane, o Léo, o meu líder ali também, Anderson. Ele que me chamou para pregar aqui, gente, e eu fugi, tá? Tava igual o Jonas. Mas aí o Senhor falou para mim: você para de fugir, porque esse negócio de fugir não dá certo, não. A Camila, todos os jovens que me receberam tão bem. Em fevereiro faz 1 ano que eu estou aqui e eu estou muito feliz, porque por mais que você caminhe às vezes e você ache que você não vai encontrar um local para você ficar, o Senhor, Ele te conduz. Ele te conduz. Quando Ele fala que Ele vai aplanar os nossos caminhos, Ele aplana os nossos caminhos e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Eu convido você, já que todo mundo já está em pé, para que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Lucas. No primeiro capítulo, a partir do versículo 5. O título diz assim, todos acharam? Amém, glória a Deus. Que você continue em espírito de adoração, porque nós estamos aqui num louvorzão para continuar adorando ao nosso Deus. A gente louvou aqui, adorou a Ele, nós vamos continuar adorando Ele na palavra, porque Ele está aqui e nós iremos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração de 2 minutos aqui. A mesa de som travou, aí a gente precisa fazer uns ajustes lá, senão, enquanto a gente ora aqui, ela já reinicia lá e dá tudo certo. Amém? Começa a orar aí. Vamos lá, irmãos. E diz assim o título: o anúncio do nascimento de João. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes em minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Pode se assentar. Quando o Anderson pediu para mim trazer a palavra, eu fui pedir uma direção para o Senhor, para que Ele me desse uma palavra que eu pudesse falar para a igreja que fosse da vontade dEle. E o Senhor, Ele tocou muito grandemente ao meu coração sobre o nascimento de João Batista. A Bíblia aqui nos relata que sobre um casal, Isabel e João Batista. A Bíblia relata que eles viviam uma vida santa, justos, irrepreensivelmente. E eu começo te falando que muitas das vezes nós questionamos por que nós somos cristãos e às vezes o mundo nos julga. Você é cristão, mas por que você passa tanta luta? Por que você passa tanta prova? E mesmo vivendo irrepreensivelmente e justos perante o Senhor, Isabel e João Batista, eles queriam gerar um filho, mas a Isabel era estéril. E tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor para as nossas vidas, Ele sempre vai se cumprir. E o maior propósito que Deus tem para a nossa vida é a salvação. Aqui na terra, Ele vai cumprir muitos propósitos na sua vida, porque o nome dEle precisa ser glorificado. E Ele te chamou para a vida em abundância. E quando o Senhor nos chama para a vida em abundância, são em todas as áreas. A gente não precisa achar que é só em uma área que o Senhor vai dar abundância para nós. Ele vai dar a vida em abundância em todas as áreas. Mas a gente tem que ter o coração centrado na eternidade. Porque nós não somos aqui, foi igual o pastor Valteir falou, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos estrangeiros nessa terra. E há um Deus que diz na sua palavra que Ele está preparando muitas moradas, que na casa dEle tem muitas moradas. E aqui, são várias pessoas que estão aqui. Cada um de você tem uma morada lá no céu. Ninguém vai tomar a tua morada, porque o Senhor Jesus, Ele te prometeu e Ele vai cumprir. E voltando aqui na palavra, João Batista, ele tinha uma vida irrepreensível. E mesmo Isabel sendo estéril, eles permaneciam em oração.
eles adoravam ao Senhor mesmo na prova. Mesmo durante um processo, eles adoravam. E a palavra nos fala que eles oravam continuamente. E ele era sacerdote e a palavra nos fala que coube de sorte ele entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Mas eu já tinha preparado tudo para para Zacarias. Ele já tinha preparado um tempo novo para a vida dele. E quando João Batista entra naquele templo, Deus envia na vida dele o anjo Gabriel para falar com ele. E aqui a palavra de Deus nos fala que ele estava ali diante do anjo Gabriel e ele turbou-se. Caiu sobre ele um temor muito grande. E o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. E Isabel, a sua mulher, dará um filho. E aí Gabriel fala o propósito de Deus para a vida de Isabel e de Zacarias. Te dará um filho. E aí ele fala o nome do propósito: João Batista. E ali, Zacarias, diante do anjo, ele olhou para suas impossibilidades, ele olhou para si, ele olhou para o seu processo, pela sua vista. E ele questionou para o anjo: mas como que essas coisas se darão? Eu sou velho em idade, a minha mulher já é avançada em idade e ela é estéril. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa palavra é que o anjo, ele vira para o Zacarias e diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Nós sabemos quem o nosso Deus é. E Gabriel também sabia quem ele era. E aqui fala muito pra gente sobre identidade. Você tem que lembrar quem você é. Você tem que lembrar quem você é para Deus. A partir do momento que você levanta a mão na igreja e você fala: Senhor, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. A sua identidade é firmada em Deus, porque Ele te chamou desde o início. Mas quando você aceita o Senhor, você confessa. E a partir do momento que você confessa, você adquire uma autoridade, uma identidade de filho de Deus. E ali Gabriel falava: eu sei, eu assisto diante de Deus, eu sou Gabriel. Ele estava ali adquirindo a identidade de um anjo que serve a um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Só que Zacarias, ele, no momento, talvez do processo, o que ocorre às vezes, muitas das vezes com a gente, porque, irmãos, é fácil a gente receber uma promessa quando tudo diz que vai dar certo. É muito fácil a gente receber uma promessa e tá dando tudo certo na nossa vida. E por muitas das vezes a gente duvida porque a gente acha assim: não, o ambiente é improvável. Olha só como é que é a minha vista. E foi assim que Zacarias se viu naquele momento. Mas Isabel continuava orando. E naquele momento, a dúvida de Zacarias não parou o mover de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Ele não opera na ansiedade. Eu mesma sou uma pessoa muito ansiosa. E eu quero te dizer que... irmã Estefânia, mas como assim? Deus não opera na ansiedade, então quer dizer que o Senhor não vai operar? Se eu não acreditar, Deus não vai operar? Deus, Ele é soberano. Ele é tremendo e o nome dEle tem que ser glorificado. A palavra dEle não volta vazia. Porque o nome dEle tem que ser glorificado. Então, assim, Ele não opera na ansiedade, porque às vezes a ansiedade, ela só faz o processo ficar maior. Às vezes Deus quer que o teu processo seja mínimo. Porque o Senhor, durante o processo, Ele nos trata, Ele nos molda, Ele nos liberta, Ele nos limpa. Ele faz de nós vasos novos. Porque o vaso,
ele não pode estar rachado. Ele precisa estar intacto. O Senhor não faz obra pela metade. Mas muitas das vezes, nós precisamos passar por esse processo. E às vezes a gente fica estendendo o processo com a ansiedade. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Só que a palavra se cumpre e Deus fala: eu preciso que você creia em mim. A minha palavra não vai voltar vazia, mas eu preciso que você creia. Porque em João 13:16 diz assim: que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso crer. Você precisa crer. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. E não para por aí. Quando Zacarias sai, o povo olha para ele e diz: alegres, como assim? Ele demorou tanto tempo no templo, ele deve ter tido uma visão. E quando ele sai do templo, ele sai mudo. Porque Gabriel diz: todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras. E aí vem a chave que o Senhor quer derramar ao teu coração, ao meu coração nessa noite. Que a seu tempo se hão de cumprir. O tempo não é meu, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus conhece um amanhã que você não conhece. Deus conhece um amanhã que eu não conheço. Mas o teu amanhã, Ele já está. E Ele sempre estará. Mas é preciso crer. E ali, ele ficou mudo. E a palavra diz: depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses, se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E o significado de opróbrio é vergonha. Mesmo Isabel sendo justa e vivendo irrepreensivelmente diante de Deus, ela estava passando por um processo de algo que ela não poderia fazer com a própria mão dela, de algo que ela não poderia resolver com as próprias mãos delas, com os próprios recursos dela. Ela precisava crer. E ela cria porque ela orava. E o Senhor se atentou para ela. Ela disse: o Senhor se atentou para mim, para me livrar do meu opróbrio, para me livrar da minha vergonha. Porque muitas das vezes, quando a gente passa pelo processo, a gente não entende por que a gente está passando tanta coisa. A gente não compreende. Eu não ia falar, mas eu preciso. O Senhor está me incomodando e eu preciso falar. Eu estou aqui hoje e eu estou pregando a palavra. E mais ou menos há uns 2 anos atrás, onde eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida, um dos momentos mais difíceis do Senhor, um momento de escassez. O Senhor levantou profetas para falar comigo. Meu irmão, e Deus, Ele fala nos momentos mais difíceis da tua vida. Nos momentos mais difíceis da tua vida que você vai ouvir Jesus falar. Ele pode até ficar em silêncio, mas Ele vai falar. Ele vai falar. E ali, durante a pandemia, eu tinha terminado o meu curso. E eu confesso, irmãos, eu colocava muita expectativa, sabe? Profissionalmente. E eu não estou falando que você não pode colocar, não. Tem que colocar. Deus quer te dar vida com abundância. Mas Ele sempre fala: primeiro eu, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ali eu tinha terminado o meu curso. E eu colocava muita expectativa nisso. E quando eu terminei ali, as portas estavam fechadas. E ali eu morava em uma casinha de 3 cômodos, que um dia entrou muita água. E a minha mãe nós somos do interior da Bahia, já tem 13 anos que nós moramos aqui em Goiânia.
Senhor tinha confirmado que eu viria para cá. E lá, Ele tinha dito, você vai, é do meu agrado. Eu vou fazer muita coisa na tua vida para honrar o meu nome. Mas você vai subir muita escada. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E às vezes a gente não quer subir as escadas. Subir escada demanda da gente esforço, né? Quando a gente vê um degrau, a gente já quer chegar no topo. Já me cansei, tanta escada, quanto degrau. Mas a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. E Ele sabe o tempo certo dessas escadas. Elas nunca terminam. Mas de você descansar um pouco nelas. E ali eu terminei o curso, para não me estender muito. E ali eu fiquei sem serviço, igual eu falei, morava numa casa que tinha 3 cômodos, entrou água. E ali eu falei assim, Senhor, eu vou ter que voltar pro interior. Nada contra o interior, tá, gente? Eu amo o interior. Mas aí o Senhor falou assim, eu te quero ir ainda. E minha mãe falou assim, eu tô indo embora. E aí as minhas irmãs falaram assim, leva sua mãe. E eu falei assim pra Deus, eu acho que eu vou, mas eu vou levar tudo que eu tenho aqui, porque eu acho que eu vou ficar por lá mesmo. As coisas não estão dando muito certo. Boba eu pensando isso. E ali, o Senhor me chamou. E a maioria do tempo que eu passava, era num quarto. Eu e a Bíblia. E foi um tempo onde eu mais tive experiências com Deus. Eu lia ali a palavra e a palavra me alimentava. E eu confesso pra você que antes disso acho que eu nem era crente, porque às vezes a gente tem no título eu sou crente. Mas será que a gente está frutificando como um crente? Crendo como um crente? E o Senhor Jesus, Ele abriu ali os meus olhos para poder entender da palavra dEle, porque eu nem entendia, gente. Eu estou aqui não é porque eu sei nada, eu estou aqui pela graça de Deus. E essa graça, ela se estende dia após dia na minha vida e na tua vida. Ela se estende dia após dia. Entenda isso. E ali, eu achei que as coisas não iam mudar. Porque a minha vista era difícil. Quando a gente vê a vista da gente, a gente pensa assim, Deus, sem certeza? E ali o Senhor levantou alguns profetas para falar. E eu vou te usar na palavra. E eu olhava assim, eu dizia, Deus, você tem certeza? Porque, assim, eu sempre fui criada na igreja, mas eu gostava de cantar. Mesmo com essa voz infantil minha, mas eu gostava de cantar. Eu nunca imaginava que o Senhor poderia me usar de alguma forma para falar a palavra dEle. E ali eu, como Zacarias. Tem certeza, Jesus? Para a pessoa certa que você está falando? E é como eu te falei, eu ficava ali naquele quarto. Eu e a Bíblia. E Jesus. Foi o Espírito Santo. E foi um dos tempos que eu mais me alegrei. E às vezes eu não queria saber de outra coisa, eu queria saber de ficar lá. E aí às vezes meu irmão, ele chegava para almoçar em casa e ele dizia, ô minha mãe, a Estefânia está tanto tempo nesse quarto, tem que olhar para ver o que está acontecendo. Não é muito bom ela ficar esse tanto de tempo no quarto. A minha irmã está ali, ela sabe. Mal sabia ele que era Jesus me visitando. Sabe, irmãos, talvez, eu não sei, eu não conheço a vida de todos, mas o Senhor conhece o íntimo do seu coração. Talvez você já esteja vivendo o propósito, talvez você ainda esteja no caminho, no processo.
Talvez você já tenha vivido um propósito, porque o Senhor não tem só um, Ele tem vários. Mas aí às vezes você está esperando o próximo. E talvez a dúvida venha no nosso coração. Como que vai ser, Senhor? Como é que isso vai acontecer? E é como eu te disse, é para glorificar o nome de Deus. O nome de Deus, Ele sempre vai ser glorificado. Eternamente. Ele vai ser glorificado. Só dando sequência, no versículo 57 fala sobre o nascimento de João Batista. Eu preciso muito ler. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos e em todas as montanhas da Judeia. Foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E em seguida aqui fala o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque age diante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Com a própria boca que, muitas das vezes ali, ele não pôde falar porque ele ficou mudo, porque ele desacreditou. Quando o Senhor Jesus, quando nosso Deus, ele liberou a voz de volta de Zacarias, com a própria boca dele, aquela própria boca que no dia perguntou para o anjo, duvidando como que se darão essas coisas. Com a própria boca dele, ele confessou a obra grandiosa do Senhor sobre a vida dele. Meu irmão, coloque uma coisa no teu coração. Durante o processo, você pode estar até adorando e imaginando que talvez o propósito não ocorra na tua vida, mas vai ocorrer, porque continua adorando no processo. Porque quando o Senhor Jesus cumprir o propósito na tua vida, meu irmão, vai ter tanta alegria na tua vida que a única coisa que você vai saber fazer é cantar um cântico, é adorar ao Senhor. Assim como nós estamos num culto hoje aqui de louvorzão, adorando ao Senhor Jesus, adorando aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Você vai continuar adorando ao Senhor em todos os momentos da sua vida, porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Nunca duvide do que Deus disse para você. Nunca duvide. Adore. Em meio ao processo, você vai continuar adorando quando o propósito se cumprir, porque Ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir.
Zacarias, ele pôde ver a mão do Senhor sobre a vida dele, sobre Isabel. E o propósito na vida deles era gerar João Batista. E qual que era o propósito de João Batista? Preparar o caminho para o Salvador. Preparar o caminho para o Salvador. Ontem eu meditando, o Senhor falou comigo, Estefânia, quanto que você está disposta a dar a sua vida pelo propósito? E o Senhor te pergunta hoje, quanto é que você está disposta a dar a vida pelo propósito que Deus tem para você? Porque para viver o propósito, muitas das vezes você tem que fazer muitas renúncias. Para viver o propósito, a gente tem que deixar de querer o que a gente quer e querer o que Deus quer. Porque o que Deus quer é infinitamente melhor, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez eu goste de determinadas coisas, mas o Senhor diz: o propósito não está aí. Não precisa ser glorificado. Porque geralmente as coisas que a gente quer, o Senhor, Ele é um Pai bondoso, Ele nos dá. Mas o nome dEle precisa ser glorificado na terra e no céu. E quando o Senhor me perguntou ali o quanto eu estava disposta a dar a minha vida pelo propósito, Ele me revelou ali por que Ele estava perguntando isso para mim, e Ele está perguntando isso para você hoje, essa noite. João Batista, ele tinha um propósito de preparar o caminho para o Salvador. E ele preparou. E ele vivia no deserto. E ele dizia: voz que clama no deserto. É interessante, irmãos, a palavra de Deus é tão interessante. Sabe, quando você começa a ler a palavra, você fica querendo entender. Senhor, isso aqui, me mostra isso aqui. É interessante demais. Porque você vê o pai dele, orava, ficou mudo. O homem ficou mudo. Porque não creu. Do nada o Senhor faz Isabel conceber o filho da promessa. Com a própria boca ele vai lá e confessa a obra grandiosa que Deus fez na vida dele. E o menino nasce. E ele vai para o deserto preparar o caminho. E ele começa a batizar aquelas pessoas com água. Mas ele diz: virá o Salvador e esse te batizará com o Espírito Santo de Deus. Ele é muito maior. Eu não sou nada, mas Ele é. Eu só tenho o propósito de preparar o caminho. E o Senhor tocou ali no meu coração. Quando João Batista, ele foi levantado pelo Senhor para que ele preparasse o caminho para o Salvador, para Jesus, a voz dele era uma voz que todos podiam ouvir, mas nem todos davam crédito. E ali quiseram parar João. E João fez a vontade de Deus. E João perdeu a vida por causa do propósito. E o Senhor me perguntou: quanto você está disposto a dar a sua vida pelo propósito? João Batista não se recuou. Ele permaneceu. Ele deu a vida dele pelo propósito. O quanto nós estamos dispostos a dar a nossa vida a Deus pelo propósito? O que a gente precisa renunciar? O Senhor vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Você pode ter certeza disso. Mas o propósito maior é o propósito da salvação. E talvez você olhe e pense assim: mas está difícil, Estefânia. O Senhor falou que não seria fácil. Mas
eu quero liberar uma chave sobre a tua vida. Ele falou assim: buscai primeiro o reino, e as demais coisas me serão acrescentadas. Tá difícil? Buscai o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Tá doendo? Buscai o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não consigo, buscai o reino, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus não vai voltar vazia na tua vida. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus irá se cumprir. E só para fechar aqui, em Êxodo 3:6 diz assim: Moisés pergunta para Deus quem que ele é. E o Senhor fala: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para ele. E no versículo 14 diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Esse é o nosso Deus. Quando as nossas irmãs ali do Ministério da T8, elas cantaram aqueles louvores, eu senti ali ministrada pelo Senhor a confirmação dessa palavra para falar essa noite. Você conhece o Deus que você serve. E quando Moisés fala assim: Senhor, eu sou gago, não tem como é que vai ser esse negócio? Não tem como, Jesus, não tem como, meu Deus. E Deus vira para ele e diz assim: ei, Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Você lembra o que foi que eu fiz na vida de Abraão? Ei, Moisés, eu sou o Deus de Isaac. Você lembra o que foi que eu fiz na vida de Isaac? Eu sou o Deus de Jacó. Ele está ali falando: você lembra o que foi que eu fiz na vida de Jacó? Se eu fiz na deles, você acha que eu não vou fazer na tua? Se eu fiz na deles, você acha que o meu nome não vai ser glorificado? Vai, irmãos. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus rico, um Deus maravilhoso, tremendo, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o Deus que está no céu, olhando por cada um de nós e que voltará para buscar uma igreja limpa e restaurada, que o adore em espírito e em verdade, que tem os olhos fitos na eternidade, porque sabe que a sua casa não é aqui na terra, sabe que há um lar celestial, onde o Senhor tem preparado lugar para nós, e nós o adoraremos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, porque o Senhor nos chama aqui, adora aqui, adora aqui. Aqui é a escola da adoração. Lá no céu você vai vivenciar tudo, face a face, diante do Senhor, adorando Ele. E você vai estar num local onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais nada que possa nos entristecer, porque nosso Deus, Ele tem preparado uma morada para nós. E o que eu quero dizer para você essa noite é: quando Deus falar algo para você, nunca duvide do que Ele disse. Ele está com você. Ele é por você. Ele é maravilhoso e Ele sempre, sempre vai ser glorificado, porque Ele é o maior. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Fica de pé nesse momento, irmãos. Eu queria chamar o Ministério Fruto do Espírito aqui à frente. Você entendeu essa mensagem de hoje? Ela falou com você? Se essa mensagem falou com você, vem aqui à frente. Talvez você está aí vivendo o processo e está difícil e não está sabendo como passar pelo processo para viver o propósito. Vem aqui à frente. Não
Não tenha vergonha, vem aqui na frente. Eu já estou aqui na frente, viu, irmãos? Eu já fui o primeiro a chegar. Muitas vezes na vida a gente passa por situações que a gente não entende. Tem uns 3 anos, né, amor? Que a gente está passando por uns momentos difíceis. Hã? Não entendi. A fornalha, né? Estamos ali. Mas isso é para a gente está sendo provado para ser aprovado pelo Senhor. Ainda tem gente que ainda pode vir para cá. Talvez está vendo alguma situação na sua vida, na escola, na sua família. Todo mundo tem alguma coisinha. Hã? Comece a orar aí no seu lugar. Coloca diante dele aquilo que você tem passado. Coloca diante dele as suas dificuldades. Talvez alguém te apunhalou pelas costas. Talvez está dando tudo errado. Irmão, é difícil. Às vezes quebra o vidro dentro de casa. O negócio do nada cai lá e quebra. Oh, Jesus, tá tudo dando errado. Até os negócios aqui em casa tá quebrando. Irmãos, mas Deus está ensinando a gente. Ele é o Deus que faz a gente caminhar em meio ao deserto. Mas o importante, irmão, é que você adore. Enquanto você está aí passando por dificuldades, você está aí nesse processo, não esqueça de adorar ao Senhor. E esse Deus está aqui neste lugar. Ele está falando aos nossos corações. Ele está mudando situações. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. aleluia! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui,
tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vira pro seu irmão que está aí do seu lado aí, ó. Fala assim, ele te sustenta no meio das adversidades. Ele te sustenta no meio das dificuldades. Fala assim, Deus está restaurando a sua história nesta noite. Deus está mudando situações nesta noite. Deus está movendo o impossível. Ele está movendo o impossível. Aleluia. Me sustenta enquanto não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É quem tu és. Esse é quem tu és. Levante as suas mãos. Adore ao Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh! Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Volte para o seu lugar agora, crendo na promessa de Deus, crendo que Ele restaurou, que Ele mudou,
que Ele mudou essa situação. Aleluia! Glória a Deus. Vamos cantar mais uma aqui, ó. Aleluia. Só para encerrar isso, não? Irmão, pega a sua oferta neste momento aí, ó. Pega a sua oferta de gratidão aí ao Senhor. E enquanto os meninos vão estar com a salva aí, pega o número aí. Mesmo se você não ofertar, pega o número também, tá? E não está condicionando o sorteio aqui a você ofertar não, tá bom? É isso mesmo, né, Anderson? Aleluia. Vamos cantar uma canção. Abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e te abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Todo mundo pegou aqui em cima também? Eu quero ganhar o lanche. Não, esse aqui é o do sorteio, né, Anderson? Samuel, Rafael, cadê? Cadê os números aí? Tem mais número aí? Sobrou 2? Então as meninas lá, corre lá.